A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, catequistas que hoje, com essa missa de envio, iniciam a sua missão de levar a boa notícia a tanta gente, de modo particular aos catequizandos, e que eles possam levar as suas famílias também. Hoje nós estamos celebrando o primeiro domingo desse tempo da Quaresma. E é interessante que o que vai acontecer hoje no Evangelho, as tentações, ela acontece logo depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão. E sem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir viver os propósitos da Quaresma. Você sabe que a Quaresma começou quarta-feira passada, na missa de cinzas. E lá, a igreja nos ofereceu 3 ferramentas para a gente, para nos ajudar, porque a igreja caminha conosco na Quaresma, a poder viver bem esse tempo: a oração, o jejum e a esmola. São essas 3 ferramentas que a gente deve trabalhar com elas juntas, e não viver uma só. Eu vou viver a Quaresma só de oração, só de jejum. Não, é as 3 juntas, né? A esmola, o jejum e a oração. E lá no batismo de Jesus, veio sobre ele uma pomba que representava o Espírito Santo no batismo. Hoje, no Evangelho, é o Espírito que vai conduzir Jesus até esse deserto aonde ele vai ser tentado. E depois das tentações, vai iniciar o quê? A vida pública, o ministério público de Jesus. E lá ele vai ser guiado também pelo Espírito Santo. Então olha como o Espírito Santo está passando sobre toda a vida de Jesus. Hoje então ele vai para o deserto. Mas o deserto aqui não é um lugar simplesmente geográfico, é muito mais um lugar teológico. É o lugar das tentações, porque a Quaresma vai ser para nós também um tempo de deserto, mas o deserto também, na liturgia, na Bíblia, é onde nós nos encontramos com Deus. Então eu procuro na Quaresma fazer um deserto da alimentação, do jejum, um deserto de ser um pouco mais silencioso. Às vezes no dia a dia a gente gasta a voz com tanta bobeira, né? Com fofoca, com mentira. Seja mais silencioso, diga realmente o que precisa. Fazer um deserto do ouvido. Como o nosso ouvido tem sido contaminado, ouvido tanta porcaria. Isso é um deserto, é onde eu cesso de tantos excessos, de tantos barulhos, para me colocar a ouvir melhor a Deus, a falar de Deus. E aí Jesus vai ficar aqui no deserto 40 dias e 40 noites jejuando. Olha, Jesus vai jejuar todo esse tempo e no final ele vai sentir fraqueza, fome. Esses 40 dias no deserto também não é dias contados certinho.
é para a gente lembrar a história bíblica que tem a ver com os 40. Lembra os 40 anos que o povo caminhou lá no deserto, rumo à terra prometida. Lembra os 40 dias que Moisés subiu no monte antes de receber os 10 mandamentos. Os 40 dias que o Elias percorreu até o monte Horebe. Os 40 dias e 40 noites do grande dilúvio que a terra passou. Então é um número simbólico para nos ajudar a lembrar que Jesus, Ele supera todos esses 40 dias. É Ele o sentido da nossa quaresma. Eu falava sexta-feira que tem pessoas ainda que às vezes você pergunta: olha, por que você está fazendo jejum na quaresma? E ela não sabe por quê. Até chega a dizer: eu estou fazendo jejum porque é quaresma, porque todo ano todo mundo faz, porque minha mãe falou que eu tinha que fazer. Mas não passa disso. Não, nossa quaresma tem um sentido, é por Jesus. O jejum vai nos ajudar a nos confrontar com as nossas necessidades, com a nossa fraqueza, e ali a gente vai perceber que a gente é fraco, dependente de Deus. Então o que a gente faz é por Cristo, que deu a vida por nós. Então, portanto, a gente está vendo que Jesus vai ser tentado, passar por provações, como você também. Você já iniciou um propósito para a sua quaresma? Se já, ou se não, se prepare, porque você vai ser bastante tentado na quaresma. Se alguém acha que vai fazer um propósito de quaresma e vai ser 1000 maravilhas, está totalmente errado. Quaresma, nós vamos ser provados a desistir. E ontem eu falava assim: olha, eu não sei qual é o seu propósito. Alguém, por exemplo, eu vou deixar de assistir novela na quaresma. E aí chegou no meio da quaresma, ela assistiu um capítulo da novela. A pessoa que é meio fraquinha, quando ela caiu naquele meio da quaresma, ela fala assim: agora então, já que eu caí, vou assistir todos os outros capítulos, né? Ou deixei de tomar refrigerante, aí um dia lá eu peguei e tomei, agora eu vou me fartar de refrigerante. É a pessoa fraca. Não é assim. Deus não é um matemático que está contando, anotando no livrinho as vezes que você errou. Se você vier a cair na quaresma, o propósito que você fez, está lá no meio, você cai, não é para você desistir. O que é mais importante? Tentar viver o máximo de dia desse tempo da quaresma, ou ficar preso num erro teu? Se você errou, continua o propósito, levanta, mas não desistir por causa de um erro. Não, confessa, continua. Hoje Jesus é tentado 3 vezes. Vamos ver a primeira tentação, que é muito forte, que tem a ver com as coisas, né? Aqui o tentador, é interessante que é a primeira vez que no Evangelho de Mateus ele trata o diabo com esse nome grego, tentador. Peirazo, tentador, em grego, peirazo. É a primeira vez. O tentador chegou em Jesus, falou assim: olha, imagina você 40 dias, já que a gente é vegetariano, de jejum, 40 dias. Aí chega o tentador e fala assim para nós, a gente com aquela fome, quase desmaiando: se és filhos de Deus. Isso é a coisa mais sagrada, né? Jesus é filho de Deus. Se é filho de Deus, manda que essas pedras, igual essas que estão aqui na frente do altar, se transformem em pão. Ou seja,
para matar uma necessidade nossa física, a gente pode se vender. E Jesus vai lá em Deuteronômio, capítulo 8, e diz assim: nem só de pão vive o homem. Ou seja, o pão é necessário. Deus é essencial. Então nós não vivemos só das coisas. O que é essa tentação? É para a gente perceber se nós estamos colocando as coisas no lugar de Deus. Deus deve ocupar na nossa vida um lugar central, como nesta quaresma, né? Então, embora Jesus esteja faminto, ele percebe que não é só esse alimento que ele precisa, né? É muito mais do que o pão. Deus é necessário. Segunda tentação. Vamos pensar aqui na nossa relação com Deus. O diabo levou Jesus lá no pináculo do templo. Você sabe que a cidade de Jerusalém, ela é uma cidade que fica no alto. E o diabo levou Jesus lá no pináculo, no ponto mais alto, e falou assim para ele: olha, se és filho de Deus, lança daí do alto, porque está escrito na Escritura que Deus vai dar uma ordem para os anjos virem e te segurar. Olha, o diabo também conhece as Escrituras, e tome cuidado. Às vezes o diabo conhece algumas passagens bíblicas melhor que nós, né? E Jesus fala assim para ele: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui Jesus está resistindo aos milagres fáceis. Hoje nós queremos os milagres que são mais fáceis. A gente não quer ter trabalho, no bom sentido, para que o milagre, que na verdade o grande milagre se chama conversão, mas a gente não quer trabalho para que ele aconteça. A gente quer o milagre mais fácil. Se a gente vê na TV que para ter aquele milagre tem que fazer aquilo lá, a gente faz na hora, né? Agora, se falar que para ter um milagre a gente tem que mudar de vida, a gente tem que ter uma vida de oração, a gente tem que viver bem a quaresma, aí não. Aí a gente faz igual a primeira leitura, né? A Eva deu margens, a Eva e o Adão deu margens à serpente. A serpente não era o diabo, né? Ficou perdendo tempo conversando com a serpente. Aqui Jesus não, né? Tanto é que aqui no final vai dizer: o diabo foi embora, porque Jesus não deu margem para ele. Quando você fica dando margem para o diabo, ele vai te amarrando cada vez mais, né? Terceira tentação, aqui pensar na nossa relação com o próximo. De novo, o diabo levou Jesus no Monte Alto, e lá, essa é uma tentação moderna. Lá ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, e o poder que eles tinham. É como se mostrasse hoje: olha, ali você tem os Estados Unidos, ali você tem a Rússia, ali você tem, né, o Japão, a China. Aquele reino ali tem arma, aquele outro tem a bomba atômica. Ou seja, quem que não quer esses poderes bélicos? Quem que não quer esses poderes para dominar as outras nações, ter glória? É isso que foi apresentado. Só que tudo na vida tem um custo, uma consequência. O diabo ia entregar isso para Jesus, porém ele disse assim: olha, eu vou te dar todos esses reinos e o poder deles, mas você vai ter que se ajoelhar diante de mim e me adorar. E aqui é para a gente pensar um pouquinho, né? Será que nós adoramos o diabo? Você sabe que a palavra diabo significa aquilo que divide. Diabolos na Bíblia
é o que separa, né? Símbolo, junta. Diabolos é o que separa, é o que divide. Então fique muito tranquilo, porque na quaresma você vai ter um monte de diabinho te atazanando, tá bom? É tudo aquilo que divide, né, que vai te atrapalhar para você fazer uma quaresma. Se prepara, vai ser enviado um monte de diabinho. Aí você tem que responder. Você vai servir o diabolos, você vai continuar dividindo, ou você vai adorar a Deus, que é isso que Jesus responde. Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Ou seja, Jesus nega o prestígio e poder, porque Ele veio para servir. Ele vai mostrar que Ele é o servo sofredor. Então aí você pensa um pouquinho como que você vai viver essa quaresma, né? Eu conheci uma pessoa um dia, tadinha, ela fez um jejum de chocolate, né? Só que aí ela colocou um propósito: eu não vou comer chocolate na quaresma, porém, se eu ganhar, se for Cacau Show, eu como. Aí os outros não comigo. Então tem que prestar atenção, né, gente? Se eu vou fazer um jejum, não é de Coca-Cola, é de todos os refrigerantes, né? E aí, tadinho, Cacau Show ela podia. Então não é assim, né? Todos esses exercícios é para que eu me encontre cada vez mais com Deus. Então termina o Evangelho. O diabo deixou Jesus e os anjos aproximaram-se para servir a Jesus. Esse tem que ser, isso aqui tem a ver com Nosso Senhor, né? Isso tem a ver com o final da tua quaresma. Olha, o diabo deixou e os anjos vieram para servir. Servir em grego é uma palavra que significa diaconia, né? Então, se você termina o tempo da quaresma e não se transformar em diáconos, Nossa Senhora disse o que lá no Evangelho? Eu sou a serva, aquela que serve, a serva do Senhor. Imagina a gente fazer uma quaresma bonita e depois não nos colocarmos para servir a Deus. É esse, o final da nossa quaresma tem que ser assim: ó Jesus, eu consegui, vivi o meu propósito, né? Me aproximei mais de Ti, agora estou aqui para Te servir. Então que nós também, ajudados pelos anjos, Nossa Senhora, possamos viver o santo tempo da quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.